Olá, eu sou a Tabata e hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras de agosto. Então, gente, eu sei que eu tô super atrasada, eu achei que eu ia conseguir gravar antes desse vídeo, mas não consegui. Hoje já é dia 16 de setembro e eu ainda estou falando das leituras de agosto. Mas antes tarde do que nunca, né? Então, vamos lá, vou contar pra vocês o que eu li em agosto. O primeiro livro que eu li em agosto foi, então, Um Estudo em Vermelho, do Sir Arthur Conan Doyle, que é o autor das histórias, né, do Sherlock Holmes. Eu nunca tinha lido nada do Sherlock Holmes e foi uma grande sorte eu pegar Um Estudo em Vermelho, porque eu não sabia que esse livro era realmente a primeira história do Sherlock Holmes. Então aqui a gente vai pegar bem o início da história mesmo, em que o Watson tá procurando alguém pra dividir. O Watson é o fiel escudeiro do Sherlock Holmes, né, gente? Todo mundo sabe. E o Watson tá procurando um apartamento pra alugar, ele tá procurando alguém pra morar junto com ele. E aí um amigo da faculdade dele fala, olha, eu tenho essa pessoa aqui que também tá procurando um lugar pra morar, alguém pra dividir o apartamento, mas ele é super excêntrico, não sei se você vai gostar dessa pessoa. E a pessoa é justamente o Sherlock Holmes. E aqui a gente descobre então que o Sherlock Holmes, ele é um detetive que ajuda a polícia quando a polícia não tem muito mais esperança, assim, de solucionar o caso, e ele meio que dá um treinamento pra polícia, pra esses detetives, e ele nunca é muito reconhecido. Então aqui ele é chamado pra ajudar na solução de um caso em que um homem foi encontrado morto, só que ele tava com uma expressão de horror terrível no rosto e não tinha nenhum ferimento, ele tinha só marcas de sangue, havia sangue na casa, mas o homem não tinha nenhum ferimento. Foi um ótimo início, né, da minha jornada aí com Sherlock Holmes. Depois, então, eu li uma que foi, com certeza, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, que foi Pátria, do Fernando Aramburu. Esse livro veio na caixa do Intrínsecos e, gente, já valeu a minha assinatura do Intrínsecos, porque esse livro realmente foi incrível pra mim. Eu gostei muito, muito, muito da história. Eu gostei muito, muito, muito da escrita do Fernando Aramburu, que é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Eu achei uma escrita muito oral. A forma como os personagens falam é realmente a forma como tá escrita aqui. É uma coisa bem... acho que só lendo pra você entender direito o que eu tô querendo dizer. Esse livro vai contar a história de duas famílias que tiveram a sua vida afetadas pelo grupo terrorista ETA. Então, o ETA é um grupo que lutava pela independência do País Basco e eles usavam para isso a luta armada. Então, eles eram terroristas, né? A gente vai conhecer aqui a família da Bittori e da Mirren. Elas sempre foram muito amigas, cresceram juntas, queriam ser freiras, iam entrar no convento. Depois as duas começaram a namorar e se casaram. As famílias ficaram muito amigas, os filhos ficaram amigos. Então era uma coisa tudo muito junta. Eles eram inseparáveis realmente. Eles moravam na mesma vila, em que todas as famílias dessa vila são bascos, né? São pessoas do País Basco. E até que o ETA entra no meio da história e separa essa amizade. E como isso acontece? O marido da Bittori, ele foi morto em um atentado do ETA. E o filho da Mirren é um integrante do ETA. Então aí há essa ruptura. E, gente, leiam esse livro, sério. Mesmo que você não tenha interesse, o mínimo interesse em terrorismo, em histórias de famílias, em nada, você vai gostar desse livro. Esse livro é maravilhoso e eu preciso espalhar a palavra dele pelo mundo porque eu gostei demais. O terceiro livro que eu li em agosto foi O Homem de Giz, da C.J. Tudor. Foi um livro que eu já fiz resenha, já tem a resenha aqui no canal, vou deixar nos cards e vou deixar também no box de descrição aqui embaixo pra vocês verem a resenha. Vai contar a história de 5 amigos, 5 crianças, né, adolescentes, que moram numa cidadezinha e elas se veem meio que envolvidas em crimes. E sempre aparece um homem de giz desenhado, né, no local do crime. Muito, muito resumidamente é isso, mas o livro é incrível, eu gostei muito. O final me deixou pensando nesse final, olha. Mas é um thriller, foi um livro que eu gostei muito de ler, foi um livro que eu li muito rapidinho, porque me interessava muito, eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria descobrir quem era o Homem de Giz. Enfim, leiam que vocês vão gostar. E o quarto e último livro que eu li em agosto foi Noite Sem Fim, da Agatha Christie. Esse livro foi também um livro que teve um final muito surpreendente. Eu não imaginava de jeito nenhum esse final. Eu gostei muito da leitura. Foi uma leitura que teve seus altos e baixos, mas foi um livro que eu gostei. No final das contas, assim, eu gostei desse livro. Aqui é uma história diferente da Agatha Christie também, porque a gente não tem um detetive, né? Geralmente a gente tem
Poirot, a Miss Marple, e esse livro aqui ele não tem um detetive para solucionar a história. Então aqui a gente vai ter a história de um rapaz, ele encontra uma propriedade que ele gosta muito, que é o Campo do Cigano, e ele fica louco, ele quer morar lá, ele é considerado super irresponsável pela família, tá sempre mudando de emprego, nunca para com uma namorada, mas quando ele vê aquela propriedade, que é o Campo do Cigano, ele fica apaixonado e aí ele começa a fazer planos e querer morar naquela propriedade, construir uma família e tal. Só que ele é alertado de que lá no Campo do Cigano há uma maldição, porque antes ciganos moravam lá e foram expulsos. E aí eles amaldiçoaram o local e todo mundo que vai morar lá morre. Então essa propriedade está sendo leiloada muito baratinho, porque é amaldiçoada, ninguém quer e tal. E vai e vem, ele conhece uma menina rica, eles se apaixonam, eles se casam, a menina compra o Campo do Cigano e eles vão morar lá. E eles são sempre alertados de que tem uma maldição, que é melhor eles saírem de lá e tal. Tem uma cigana que meio que ameaça muito eles, e aí a história vai se desenrolando e é realmente muito surpreendente. Eu gostei muito do início do livro. O meio do livro eu fui começando a achar meio arrastado, já tava assim, tá, mas e aí? E aí? Quando que vai vir a tal da tragédia? Quando que vai vir a tal da tragédia? Eu já tava, tipo, vem tragédia, sabe? Porque só estavam me prometendo uma tragédia que nunca vinha. E aí, de repente, chega a tragédia e tem o desenrolar do final, e realmente foi bem surpreendente pra mim. Eu gostei muito da leitura, mas tem esse meio que uma enrolaçãozinha, assim, no meio, no desenvolvimento. Mas é Agatha Christie, né, gente? Eu gosto muito de Agatha Christie. Então é isso, gente. Essas foram as 4 leituras que eu fiz em agosto. Eu gostei muito de todas elas. Pátria, não esqueçam, leiam Pátria, que eu gostei muito. E acho que todo mundo tem que ler. É uma história sobre família, sobre pessoas. É uma história sobre injustiças, sobre como a gente não pode controlar os acontecimentos da nossa vida. E eu já tô falando de novo de Pátria e eu queria era me despedir desse vídeo. Mas é porque Pátria é muito bom. Leiam Pátria, eu vou continuar falando isso. E então é isso. Essas foram as leituras de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra todo mundo. Tchau!